Nós sempre aprendemos através da palavra do Senhor. Sempre tem coisas interessantes e importantes a aprendermos para o nosso crescimento emocional, crescimento espiritual. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Pois bem, nesses dias Deus tem me chamado a atenção para a questão da dúvida. Dúvida não é incredulidade. Muitas vezes a gente pensa que dúvida é igual a incredulidade, mas dúvida não é incredulidade. A dúvida é circunstancial, então ela é muito movida pelas circunstâncias. A incredulidade é uma decisão, a pessoa decidiu não crer, decidiu não acreditar, nem dar ouvidos, a pessoa não se abre para crer. A dúvida não, a dúvida costuma ser uma crise de fé. É isso, a dúvida é uma crise de fé. É quando nós estamos passando por lutas, por problemas, por dificuldades, e a gente tem fé, e a gente começa a orar, e eu creio. Não é? Você diz, eu creio, mas aí bate a dúvida, por causa das circunstâncias, por causa das situações difíceis, por causa do ataque de Satanás contra a nossa fé. Aí nós começamos a duvidar. Eu quero te lembrar da passagem de Pedro sobre as águas, é muito conhecida, todo mundo conhece. Pedro começou a andar sobre as águas, porque Jesus disse, vem. Ele falou, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus falou para ele, vem, Pedro. E ele creu, pisou na água e começou a andar. Mas a Bíblia diz que ele reparou na força do vento e afundou. Quando Jesus pega a mão de Pedro e puxa, Jesus faz uma pergunta para ele. Jesus diz o seguinte, por que você duvidou, Pedro? Pedro não era incrédulo, não tinha incredulidade no coração de Pedro, mas a dúvida fez afundar a fé. É isso que a dúvida faz. Se você de alguma maneira alimenta a dúvida no seu coração, o que é alimentar a dúvida? A dúvida sempre vem como uma pergunta, será que Deus vai fazer? Eu sei que Deus pode todas as coisas, mas será que Ele vai fazer para mim? Deus, o Senhor está me ouvindo? Deus está me ouvindo? Sempre vem nessa forma a dúvida. É como se a circunstância nos diz, é impossível. Isto é impossível acontecer. E a gente fica com aquele negócio, é impossível, é impossível. Será que Deus vai fazer? É impossível. Será que Deus vai fazer? Se você alimenta a dúvida no seu coração, isso faz naufragar a sua fé. Como Pedro, você afunda. Eu vou te dar um exemplo. A palavra de Deus conta a história de Tomé. Tomé é aquele discípulo que duvidou que Jesus ressuscitou. Lembra dele? Jesus ressuscitou, Jesus apareceu aos discípulos e os discípulos ficaram muito felizes, contaram, nós vimos o mestre. E Tomé falou o seguinte, se eu não colocar minha mão no lugar onde ele foi crucificado, nas mãos, se eu não colocar a minha mão onde ele foi traspassado pela espada, eu não vou acreditar que é ele. É muito bom para ser verdade. Em outras palavras, Tomé dizia isso, é muito bom para ser verdade, eu não acredito, né? Então, Tomé estava numa
crise de fé. Numa crise de fé. Ele não era incrédulo, ele fazia parte dos 12 apóstolos, ele esteve com Jesus, ele viu Jesus predizer que iria morrer, iria ressuscitar, mas quando contaram para ele o mestre, ele entrou numa crise. A dúvida estava muito forte no coração de Tomé. A dúvida estava muito forte no coração de Tomé. Então, aqui diz, olha, passados 8 dias, é João, capítulo 20, versículo 26. Passados 8 dias, estavam outra vez reunidos os seus discípulos, e Tomé agora estava com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio da sala e lhes disse, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, Tomé, põe aqui a mão, põe o dedo aqui nas minhas mãos. Chega também a mão aqui do meu lado. Pare de duvidar e continue crendo. Foi essa a palavra do Senhor para Tomé. Pare de duvidar e continue crendo. Tomé respondeu, Senhor meu e Deus meu. Sabe o que eu quero te dizer hoje? Que eu quero te chamar a atenção? Jesus veio a primeira vez e os discípulos estavam ali, Tomé não estava com eles. E Jesus veio a segunda vez e Tomé estava com eles. Jesus vem para quem é herói da fé. Jesus vem para quem está crendo e tem aquela fé do tipo de montanha, sai daqui e lança-te no mar. Mas Jesus também vem para quem está em crise. Jesus veio para Tomé também, e Tomé estava numa crise de fé. Tomé estava cheio de dúvida, estava angustiado pela dúvida. E Jesus veio para os discípulos, que eram os heróis da fé, vamos dizer assim, era quem não duvidou, e veio para Tomé também, que estava cheio de dúvidas. Se você tem estado cheio de dúvidas, não se afaste da congregação, não se afaste da igreja. Estar em comunhão. Tomé passou 8 dias cheio de dúvida, mas não se afastou definitivamente. Ele continuou. Não se afaste, porque na congregação, na comunhão, é aí que Jesus vem. E Ele vem para quem está firme na fé, mas vem também para quem está cheio de dúvidas. Ele vem exatamente para alimentar a sua fé. E aí Ele nos diz com todo carinho, pare de duvidar e continue crendo. Não alimente a dúvida no seu coração, rebata a dúvida com a palavra de Deus. Pare de duvidar e continue crendo. Tomé bastou 1 minuto na frente de Jesus e ele falou, Deus meu e Senhor meu. Quando Jesus vem, toda dúvida vai embora. Quando Jesus vem, o que era incrédulo se converte. Quando Jesus vem, o herói da fé se alimenta muito mais. É isso que eu tenho para você hoje. Fica firme, mesmo apesar da dúvida. Fica firme, porque quando Jesus vem, a dúvida some.